E a gente continua falando também sobre mercado de trabalho, mas principalmente sobre o nosso trabalho do dia a dia, o seu trabalho aí. Me conta uma coisa, você se sente cansado, cansada, tem insônia, estresse, ansiedade? Tudo isso pode ser sinais de como está a sua rotina de trabalho, se está muito corrida. E é sobre isso que a gente conversa agora, que quem sabe você possa estar passando pela síndrome de Burnout ou esgotamento profissional. É sobre isso que eu converso agora com o psiquiatra Gustavo e também a Julie, que está aqui comigo. Sejam bem-vindos. Obrigado. Quando a gente fala sobre esse tema, esgotamento profissional, sobre essa síndrome, tá cada vez mais em alta, falar, tô tendo essa síndrome, tô tendo isso, tô tendo aquilo. Às vezes as pessoas têm alguns sintomas, como eu falei ali, ansiedade, falta de sono, muitas coisas também, mas como ir descobrindo isso, hein, doutor? Então, a síndrome, o próprio nome já fala, síndrome é um conjunto de sintomas. Então, não existe um sintoma patognomônico, que a gente diz, específico que diagnostica a síndrome de burnout. Então, e ela passa por fases, né? Num primeiro momento, a pessoa ela tende a ficar hiperprodutiva, ela aumenta muitas vezes até o período de trabalho, seguido de um momento de maior ansiedade, a pessoa tende a ficar mais irritada e alguns outros sintomas em conjunto, como irritabilidade, ansiedade, alteração do sono, do apetite. Né? Então, em uma terceira fase que é do apagamento, quando a pessoa, um esgotamento, um cansaço, a pessoa tende a aumentar às vezes o tempo de trabalho, mas a produtividade ela tende a ir diminuindo. Então, tu vê estresse no trabalho, muitas vezes todos nós temos, e até um momento é saudável. Ele tende a nos motivar, a nos estimular, a criar, a estudar, a planejar, mas chega num momento, se isso se perpetua por muito tempo, sem alguns fatores de proteção, a pessoa ela tende a evoluir com esses sintomas. Também, né? Isso. Muito. Gente, olha só, como vocês sabem, fica acontecendo o programa ao vivo também na nossa live do Facebook. É só entrar lá, Facebook Band Paraná, entra na nossa página e você pode deixar a sua pergunta também para o doutor responder aqui durante o nosso programa, falando sobre esse tema tão importante. Às vezes as perguntas, muitas pessoas têm muitas dúvidas, né? Que é o caso da Julie, que já passou por esses sintomas também. Queria que você começasse contando como que você descobriu que estava passando por um esgotamento. Na verdade, eu trabalhei 6 anos num ambiente hospitalar, então já eu acho que o ambiente por si já é pesado. Era um setor assim de muita responsabilidade, né, que eu acho que isso também afeta um pouco também. Então, durante os 6 anos que eu fiquei lá, eu era assim, eu me sentia muito produtiva, me envolvia com tudo, e eu tinha uma dificuldade de falar não para as coisas, sabe? Então, era tudo corrido, era tudo na pressão, mas estava fluindo bem. Até que uns 5 meses antes de eu sair do hospital, eu comecei a perceber que eu já não era a mesma. Alterações de humor, né? Porque a irritabilidade, o cansaço, o esgotamento, muito sono. Chegava final de semana, eu não tinha mais o tempo de lazer com a família, com os filhos, com o marido. Eu queria me isolar, eu queria ficar, sabe, era um esgotamento tão grande que eu não tinha mais vontade de ter o lazer. Eu só via o trabalho e o cansaço, trabalho e o cansaço. E começou a também diminuir a imunidade, eu comecei a ficar doente, comecei a ter muita enxaqueca, laringite, dores musculares. Então, eu comecei a ver a mudança de humor e também a parte da saúde também, né? Comecei que afeta principalmente a parte da saúde, mas aí a questão profissional mais ainda também, com certeza, né? Como o doutor falou, com certeza. Vai diminuindo também. E olha só, nossa equipe está agora lá no centro da cidade, a gente vai acompanhar um pouco mais sobre o que as pessoas também pensam sobre esse assunto.
Boa tarde, Gisele. Boa tarde a todos que estão acompanhando o Band Mulher. Hoje nós estamos aqui no centro da cidade. Vou te falar que esse é um dos lugares que tem as pessoas mais apressadas que eu já vi na minha vida, viu? A nossa equipe vem bastante pra cá porque a gente gosta de ouvir as pessoas, quer saber um pouco da opinião delas, de todos os assuntos que a gente fala aí no programa. E é muito difícil conversar com elas, porque normalmente está todo mundo correndo, todo mundo atrasado para algum compromisso. E é por isso que hoje a gente voltou aqui para saber se as pessoas aqui em Curitiba estão se sentindo estressadas. Vocês estão falando sobre a síndrome aí no estúdio. Vou trazer um dado para você de um instituto, o Instituto ISMA, lá de São Paulo, fez uma pesquisa e hoje mais de 70% da população do nosso país que está economicamente ativa, ou seja, que está trabalhando, apresenta altos níveis de estresse. Acaba levando trabalho para casa, chega a ter insônia, vai à exaustão mesmo. E mais de 30% delas desenvolve essa síndrome. Mas você vai ver que muita gente por aqui não sabe muito bem o que é essa síndrome, mas os sintomas dela conhece muito bem. Vamos ver. Você já chegou dias assim, chega super estressado, não consegue nem dormir, pensando em coisa de trabalho, esse tipo de coisa? Já aconteceu com você? Ah, com quem não, né? Como que é? Na verdade, às vezes tem dias que você tem um dia estressante e tudo mais, né? Mas você chega em casa, você tem que descansar, você tem família, então você tem que, né, tentar o máximo, porque você não, se o problema é em casa, você não pode trazer para o trabalho, se for no trabalho, não trazer para a família, né? Então você tem que tentar, né, conciliar tudo. Você já ouviu falar numa síndrome que é causada justamente por causa disso, do alto estresse no trabalho, a pessoa não consegue nem aproveitar, fazer as coisas, chama síndrome de Burnout. Você já ouviu falar? Na verdade, para ser sincera, não. A gente tenta relaxar, a gente tenta sair, passear, fazer alguma coisa, mas tem vezes que nem isso dá conta do estresse e acaba recorrendo a algum remédio, alguma coisa assim. Acaba atrapalhando toda a tua vida, né? Com certeza, atrapalha relacionamento, atrapalha o teu social, atrapalha todo o resto. Existe uma síndrome que está cada vez mais comum aqui no Brasil, que chama síndrome de Burnout, que acontece justamente por causa disso, que as pessoas vão a um nível de estresse tão grande que elas vão à exaustão, insônia, não conseguem dormir. Você já tinha ouvido falar sobre essa síndrome? Não tinha ouvido falar mesmo. Mas conhece bastante gente que você acha que talvez se enquadre aí? Acho que provavelmente uns 50% do pessoal que eu convivo deve ter isso, com certeza. Não, essa síndrome que você falou assim por nome não, mas eu já imagino assim que essa síndrome faça parte agora da humanidade, né, que estão vivendo devido à internet, essas coisas assim, as pessoas estão tomando esse rumo e eu acho que essa síndrome aí, cada vez mais nós vamos ficar sabendo dela, entendeu? Eu não sabia, eu não tinha conhecido essa pelo nome assim, mas agora você falando eu já passei a conhecer, eu acho que muita gente vai conhecer ela. Então eu acho que na minha opinião, você tem que levar as coisas conforme Deus quer e você se organizar, se planejar na vida. Se eu não posso fazer isso, eu não posso. Se eu posso, eu faço. E durmo bem, como bem, temos amizade boa. E sempre quando eu levanto, eu falo com Deus. Isso é sagrado. Eu falo, meu Deus, me dê o caminho, me dê a paz, me dê sossego. E é assim que eu levo a vida. Muitas pessoas sabem o que é, na verdade, pelos sintomas que muitas pessoas passam por isso, né? Sim. E quando a gente fala dos sintomas, para diminuir esses sintomas, como que é feito? Primeira coisa que a gente quer saber, tem muitas dúvidas também. Sim. Descobre que tem, acho que tenho isso, acho que tenho aquilo. Procura o psiquiatra e aí faz o quê? Faz exames? Como então, que funciona? Num primeiro momento, nós vamos avaliar como é que está a rotina desse paciente, né? Da pessoa que está passando por esse período. Então, o dia só tem 24 horas. A Julie falou muito bem, que o trabalho foi tomando uma proporção muito grande na vida e em detrimento a família acaba ficando coisas que a gente fazia às vezes com a família a gente acaba deixando de lado, a pessoa tinha um hobby, se a gente for avaliar ao longo do tempo a pessoa sem perceber ela acabou deixando de praticar esse hobby, uma atividade física. Então, o trabalho foi consumindo e chega num ponto, aquilo que é prazeroso, aos pouquinhos vai deixando, né, de trazer um bem-estar para a pessoa, o que a pessoa desenvolvia com uma facilidade, a pessoa vai tendo dificuldade com o passar do tempo de desenvolver e perdendo o prazer, né? Então, os sintomas é insidioso, né? Então, muitas vezes há uma resistência inicial da pessoa a buscar um tratamento. Na psiquiatria não existe um exame de sangue que a pessoa faça para diagnóstico. Detecta. Então, é através da entrevista, através da conversa,
onde a gente vai avaliar. Eu pergunto, a pessoa chega para consulta, como é que está o teu sono? Que horas você vai dormir? Que horas que você vai acordar? Como é que está o sono? A restrição de sono, a gente observa que a pessoa tende a ficar mais irritada, impaciente. A pessoa que dorme muito, ela tende a ficar muito cansada no outro dia. O trabalho em torno de 8 horas, o que é recomendado. Todo mundo pode trabalhar 12, 13, 14 por um período, às vezes o trabalho demanda isso. Mas isso continuamente por muito tempo, tu vê, a gente vai comprometendo outras áreas da nossa vida. E aí por isso que se torna esgotamento mesmo. Por isso que se torna esgotamento. Então, o burnout é bem isso, é o equilíbrio. A pessoa precisa retomar esse equilíbrio da vida, sabendo determinar até onde o trabalho, até onde é importante eu dedicar um tempo para mim, né? É uma pergunta que eu faço muitas vezes para os pacientes: qual hora do dia, qual hora da semana que você dedica para você? E é uma pergunta que muitos não se tocam, mas eu não tenho feito nada por mim. Então, e ali está a chave, muitas vezes, de todo esse quadro. De todos os sintomas também, né? Muito bem. Olha só, gente, eu vou para um rápido intervalo, mas a gente continua com o doutor aqui e também com a Julie para contar um pouco mais de como ela superou tudo isso também. Se você tem dúvidas, manda para nós também no nosso Instagram. Entra lá, Band Mulher Curitiba, e também tem uma enquete rolando por lá. É só você entrar e ir respondendo junto com a gente sobre essa síndrome. E mais do que isso, perguntas. Se vocês têm dúvidas, manda para nós através da nossa live do Facebook. Entra lá, Band Paraná, nossa live acontecendo, deixa a sua pergunta para o doutor responder. Então não sai daí que eu volto já já, é rapidinho. Campo Largo completa 148 anos com a casa arrumada para a festa. Nos últimos 2 anos, a Prefeitura saneou as contas, retomou obras paradas e conquistou o rating AAA do Tesouro Nacional. Mas o melhor é que em 2021 vamos completar 150 anos. Até lá, todas as obras em execução estarão concluídas e você terá ainda mais motivos para comemorar. Prefeitura de Campo Largo. A Philco faz tudo o que a sua casa precisa para ficar incrível. TV 86 polegadas que transforma a sua sala em cinema, sua Philco faz para você. Ar-condicionado de última geração, sua Philco faz para você. Barbeadores, secadores que lhe deixam muito mais bonito e elegante, sua Philco faz para você. Os melhores produtos que transformam todos em grandes chefs, sua Philco faz para você. Tem coisas que sua Philco faz para você. 2019 é o ano para você viver toda a tecnologia da Volkswagen. Aproveite as condições imperdíveis. Fox Connect 1.6 completo, lote especial com preço de 2018, apenas R$ 49.990 e agora taxa zero, com apenas 50% de entrada e saldo em 24 meses sem juros. Taxa zero, aproveite. Na próxima semana da Mega Mania tem prêmios para mudar a sua vida. E você ainda contribui com melhorias para o Hospital de Clínicas. R$5.000 no primeiro prêmio. R$5.000 no segundo prêmio. R$5.000 no terceiro prêmio. E no quarto prêmio, R$100.000. Já imaginou? R$100.000 para você fazer aquela festa. E ainda tem 10 prêmios de R$1.000 pelo Giro da Sorte. Pode sonhar com a Mega Mania Capidá. Realização Associação dos Amigos do Hospital de Clínicas. Mega Mania. Você já percebeu que está perdendo momentos importantes na vida por não ouvir bem? Na Telesom, você encontra o que se de melhor e mais moderno em aparelhos auditivos. A Telesom oferece a você tecnologia avançada, design inovador, laboratório próprio, preços e condições que cabem no seu bolso. Telesom, referência e qualidade no sul do país. Nesta, eu confio. Curitiba, 33229797. Estamos de volta com o Band Mulher. Hoje a gente está falando sobre a síndrome do esgotamento profissional, do esgotamento do trabalho. Se você tem essa síndrome, como diagnosticar? É isso que a gente está conversando agora com o Dr. Gustavo, que é psiquiatra, e também a Julie veio para contar a história dela. Julie, você contou um pouco que você estava tendo alguns sintomas, mas aí como que você parou tudo e falou, opa, preciso de uma ajuda médica? Teve uma certa resistência, né? Porque a família, os amigos vão percebendo, vão falando.
Me pediram para procurar um psiquiatra. Eu achava que não era o caso, demorei um pouco para procurar, mas procurei, tomei medicação. Na verdade, a medicação foi mais um calmante, né? Porque eu cheguei, assim, muito nervosa. Então, foi mais um calmante que eu tomei por um tempo e contei a rotina para o médico, né? O médico me perguntou realmente qual era o meu momento de lazer, a importância que tinha na minha vida o trabalho, a família. Então, eu fui conversando e ele começou a me explicar dessa síndrome, né? Porque eu até falava para ele que quando eu chegava no ambiente de trabalho, eu sentia, assim, uma vontade de chorar, uma angústia tão grande que a sexta-feira era um alívio, né? Nossa, eu vou descansar, eu vou dormir, eu vou, né? E chegava no domingo à noite, na segunda, era uma pressão, sabe? Eu ficava me sentindo muito mal quando eu chegava no ambiente de trabalho. Então eu procurei ajuda, tomei a medicação. Ele me perguntou também se não tinha como eu mudar de área, mudar de setor, investir em outra coisa, procurar um novo emprego, né? Começou a avaliar como que seria. Então eu avaliei, fiquei uns 5 meses avaliando se eu largava, se eu não largava, tentava mudar de área, até que tomar a decisão, até que eu resolvi sair mesmo. E fiquei durante um tempo em casa, até comecei a trabalhar em outro lugar, mas eu vi que eu não estava ainda preparada para começar ainda a trabalhar mesmo fora de novo. Então eu abri uma empresa e hoje em dia eu trabalho em casa, tenho tempo com meu marido, tenho tempo com meu filho, tenho tempo de lazer e eu consigo esse equilíbrio da minha vida profissional e a pessoal. E tá curtindo a gravidez agora? E tô curtindo mais isso ainda agora, isso mesmo, deu quase uns 2 anos que aconteceu tudo isso e agora eu, com a cabeça mais fresca, com a vida mais equilibrada, agora vem mais um bebezinho aí. Consegue também empreender. A história da Julie serve de inspiração para muitas de vocês que às vezes estão passando por isso também e não sabem o que fazer. A primeira coisa, né, doutora, é parar tudo e analisar todas as áreas da vida. É isso aí. A gente ver como é que a pessoa vem levando a vida. Então, a Júlia, ela conseguiu reorganizar a sua rotina. Nem todas as pessoas conseguem, muitas vezes, sair do trabalho. E nem sempre essa é a saída também. Às vezes o trabalho é bom, mas a pessoa conseguindo se reorganizar, se reequilibrar novamente, a pessoa consegue desempenhar novamente seu trabalho de uma forma boa. Então, existem fatores individuais de risco, né? E fatores organizacionais. Acomete muitas vezes pessoas muito comprometidas com o seu trabalho. Então, é uma síndrome que aquelas pessoas que encaram o trabalho como muito importante, levam a sério e querem sempre superar metas. Então, a incidência é alta no Brasil, né? E fatores organizacionais que muitas vezes não dependem só da pessoa. Então, é isso que numa avaliação com o psiquiatra a gente vai avaliar. Se é interessante a gente reorganizar ou se realmente o ambiente do trabalho é muito prejudicial para a pessoa, que aí sim a gente vai pensar junto com a empresa num desvio de função, ou se realmente com a evolução do tempo a gente consegue reorganizar e a pessoa se reestruturar num novo trabalho. Que muitas vezes não precisa necessariamente tomar medicação, né, doutor? Tem muita gente que tem essa coisa contra, às vezes, né, ir até o psiquiatra achando que vai ser dopado. E não é bem assim, né, doutor? A medicina evoluiu muito, a psiquiatria não é diferente disso. E a psiquiatria, hoje, as pessoas têm buscado mais. Antigamente, realmente, tinha muito preconceito. Mas hoje as pessoas têm encarado de uma forma mais natural e buscado essa ajuda. E o preconceito, ele surge muitas vezes quando a gente não conhece. A partir do momento que a gente conhece e passa a se permitir, né? Então a Júlia comentou que no começo teve uma resistência a buscar essa ajuda e com o passar do tempo ela aceitou e foi vendo que aquilo poderia lhe ajudar. Então, o psiquiatra está ali para estar ajudando e reorganizando. E a medicação, ele entra para ajudar, e nem em todos os casos é uma indicação. Então, é isso que vai sendo avaliado com o passar do tempo, das consultas. Muitos pacientes a gente pode indicar uma psicoterapia. Então, existe uma gama de opções aí para nos ajudar no tratamento. Muito bem. Você explicando sobre isso também, a gente tem uma pergunta que veio lá do Instagram. A Jennifer tem a dúvida. Tem os sintomas e aí, na hora de diagnosticar, na verdade, você já deu uma explicada para nós que é através
de alguns questionários, algum formato em que você consiga conversando e vai descobrindo sobre o que é, né? Mas para avaliar, por exemplo, está passando por estresse, para avaliar se é estresse, se é a síndrome, na verdade, como você explicou, é a união de tudo. O síndrome de burnout, então é importante a gente deixar claro que é o estresse do trabalho. Então é uma doença laboral. E a Júlia, acho que também ela descreveu muito bem o quadro, que ela, antes de ir para o trabalho, ela sentia sintomas físicos como palpitação, às vezes uma angústia, uma tensão, uma crise de choro antes de entrar no trabalho. E quando chega a sexta-feira parece que melhora, né? A pessoa se sente um pouco melhor. Então a gente consegue fazer esse link, essa ligação com o trabalho, né? Por isso que é importante sempre prestar atenção, né, no que está sentindo, como está sendo feito as coisas, para daí aos poucos não se tornar realmente um problema a síndrome, né? Vai resolvendo aos pouquinhos, que foi o que aconteceu, né, Júlia? Isso mesmo. Foi avaliando aos poucos, com a ajuda, né, tanto da família e até os próprios amigos do trabalho percebem, né? Porque você acaba de uma maneira ou outra se isolando até no ambiente de trabalho. Mudando o comportamento. Mudando o né? comportamento, exatamente. E para sair para almoçar, sair juntos, você começa a mudar o teu comportamento até com os amigos do trabalho. Foi bem... Esse comportamento que você trouxe de evitar, e muitas vezes é isso, a família que percebe, ou os colegas de trabalho, opa, a pessoa está diferente, ela não tinha esse comportamento, ela tende a estar, um dos critérios é a despersonalização. O que é? Você tratar o outro com uma indiferença, uma falta de afeto no trabalho. Então, isso reflete muitas vezes no ambiente de trabalho, mas em casa também, muitas vezes, há esse distanciamento afetivo com filhos, com o marido, com a família, né? Então, é um dos critérios também para a gente estar avaliando. Muito bem. Muito obrigada, doutor, por vir aqui tirar essas dúvidas também, trazer essa informação importante. E a você, Julie, também por contar a tua história, topar de vir contar a tua história, para inspirar outras mulheres também, principalmente a procurar ajuda médica quando precisa, né? Com certeza, o quanto antes, né? Com certeza. E aí tem esse resultado lindo da Julie, tem uma história agora fantástica, conseguiu ultrapassar isso. Então, como você sabe, aqui no Band Mulher a gente sempre quer o empoderamento feminino e principalmente, se você está passando por isso, primeira coisa é aceitar, procurar ajuda médica e querer fazer essa mudança também.